Decisão interessante sobre precatório, sobre a natureza alimentar do precatório, que saiu no informativo 798 de 12 de dezembro de 2023. Primeiro, vamos relembrar o que é precatório. O artigo 100 da Constituição Federal, ele diz para gente que aqueles valores, aquele dinheiro que vai ser pago pela União, Estado, Distrito Federal e município em virtude de condenação de sentença judicial, esse valor é chamado de precatório. E aí o parágrafo primeiro, o que ele traz para a gente? Ele nos traz o que é uma natureza alimentar de precatório. E por que você precisa saber o significado de natureza alimentar? Porque aquela pessoa que tem um crédito para receber dos entes da federação, como eu falei, União, Estado, Distrito Federal e município, ela, se o crédito dela for considerado de natureza alimentar, ela vai ter preferência de recebimento, ela vai receber na frente de outros valores, de outros créditos que não têm essa natureza alimentar. Então, vamos lá. O próprio artigo 100 traz para a gente as hipóteses em que o crédito de precatório é considerado de natureza alimentar. A primeira hipótese é quando é salário. A segunda hipótese é quando o crédito é considerado vencimento. E a terceira hipótese é quando o crédito é considerado provento. A quarta é pensão em suas complementações. Então, relembrando, se o valor a ser pago é um valor decorrente de salário, é um valor decorrente de vencimentos, é um valor decorrente de proventos ou de pensões e suas complementações, isso é considerado natureza alimentar do precatório e esses valores vão ser pagos na frente de outros valores. Os benefícios previdenciários também são considerados alimentícios. E, por fim, as indenizações que o Estado, Distrito Federal, município ou União tiverem que pagar àquela pessoa numa decisão judicial que for decorrente de morte, indenização decorrente de morte, indenização fundada em responsabilidade civil ou invalidez, tudo isso é considerado natureza alimentar. Agora, o que a gente tem aqui na decisão sobre isso? O que a decisão fala sobre isso? A decisão nos conta que esse artigozinho aqui atrás, deixa eu voltar para vocês. Esse artigo 100, parágrafo 1º, ele traz situações que são exemplificativas de natureza alimentar. O que quer dizer isso, Andréia? Quer dizer que mesmo se a situação não se enquadrar no parágrafo 1º, ela pode ser considerada de natureza alimentar se, e somente se, vamos lá, se o valor ele está ligado à subsistência do credor e de sua família. O que é subsistência, gente? É se o valor que vai ser pago pela União, Estado, Distrito Federal ou municípios, decorrente de uma decisão judicial, se ele estiver ligado a valores que serão usados pelo credor para sua sobrevivência, isso é considerado crédito de natureza alimentar, mesmo se isso não tiver ligado àqueles nomezinhos que estão na Constituição. Então, natureza alimentar, não importa se o nomezinho do parágrafo 1º do artigo 100 está descrito na decisão. O que importa é se o valor que está sendo pago, ele está ligado à destinação, à subsistência do credor. Ele está ligado à sobrevivência do credor. Não importa se o nome não está lá. O que importa é o que esse valor vai representar. Ele vai representar um montante que vai ajudar na subsistência do credor e da sua família? Isso que é importante. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma decisão que diz para a gente que o artigo 100, parágrafo 1º, é exemplificativo, ou seja, mesmo que não esteja lá na decisão aqueles nomezinhos, vencimentos, proventos, se o valor a ser indenizado ele está destinado à subsistência da pessoa e da sua família, isso é considerado natureza alimentícia. Então, na decisão judicial, eles falaram que o valor que a pessoa está pedindo, ele não vai ser destinado à subsistência da família. Então, não é crédito preferencial, não é crédito alimentício. Por quê? Porque, na verdade, o Estado está pagando uma indenização pela demora no pagamento do precatório. Então, vamos lá, gente. Você tem um precatório para receber. Você entra na justiça e você ganha o direito a ter aquele precatório, aquele valor. E aí, o que acontece? O Estado, no caso é o Estado, ele demora muito a pagar
aquele precatório para você. E aí, por conta disso, você entra com outro processo pedindo, olha, eu quero ser indenizado porque ele demorou muito a me pagar o precatório. Então, o judiciário, o STJ, entendeu que esse pedido não está vinculado à natureza alimentar. Mas vamos lá, gente, um ponto de reflexão aqui pra gente. Então, não basta você achar que aquele valor está ligado à natureza alimentar. Não basta você dizer assim, olha, isso aí eu quero uma indenização pela demora, tá? Mas isso aí é natureza alimentar, tá, juiz? Porque eu vou usar esse valor para comprar alimentos, para sustentar a minha família. Não, a justiça não vai aceitar isso. A justiça só vai aceitar isso se na decisão judicial estiver claro a natureza alimentar. Se na decisão judicial estiver dando finalidade alimentar aquele valor. Não basta ser da sua cabeça. Tem que ser entendido e deixado claro que o valor está ligado à natureza alimentar. Isso tem que estar na decisão.